que são os direitos civis? Os direitos civis são aqueles relacionados à liberdade individual. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é responsável por garanti-los. Esse trecho da nossa Carta Magna define que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Garantir os direitos civis é uma tarefa complexa, que exige a participação do governo e da população. O Estado atua na proteção dos direitos civis, ao inseri-los na Constituição e em demais leis e também por meio dos tribunais, que consistem em instituições públicas com poder e função de garantir os direitos civis. São os tribunais que devem julgar se um cidadão está ou não no direito de ser ressarcido em caso de danos causados por outras pessoas. Por exemplo, outra tarefa que cabe aos tribunais é a realização de julgamento justo para os suspeitos de crimes. Enfim, os direitos civis agrupam as prerrogativas de liberdade individual, liberdade de palavra, pensamento e fé, liberdade de ir e vir, o direito à propriedade, o direito de contrair contratos válidos e o direito à justiça. Os tribunais são instituições públicas por excelência para a salvaguarda dos direitos civis. O direito civil lida com as relações jurídicas das pessoas físicas e as jurídicas dentro da sociedade. Existe diferença entre direitos civis e direitos humanos? Os direitos civis muitas vezes são englobados pelos direitos humanos, mas isso não quer dizer que eles sejam a mesma coisa. Enquanto os direitos humanos têm uma abrangência internacional, algo defendido pela Organização das Nações Unidas, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1998. Os direitos civis têm limitações nacionais. Assim, eles só podem ser definidos por um Estado para que sejam válidos dentro do território daquele país. Bom, o que são os direitos políticos? Os direitos políticos são um conjunto de garantias fundamentais que asseguram aos indivíduos a participação no processo democrático de um país. Esses direitos, eles incluem o do voto, o de se candidatar a cargos políticos e o de se manifestar politicamente. Além disso, eles também asseguram a igualdade de oportunidades e a liberdade de expressão e de associação política. São os direitos políticos que permitem que os cidadãos influenciem as decisões políticas do Estado e exerçam sua cidadania de forma ativa. Desse modo, eles são essenciais para a construção de sociedades democráticas e justas, garantindo a participação de todos os indivíduos no processo político. E então, quais são os direitos políticos, né? Como mencionado agora, os direitos políticos são direitos de voto, que possibilita que os cidadãos escolham os representantes que vão governar e tomar decisões em seu nome. Direito de ser votado, que permite que qualquer pessoa possa se candidatar a cargos políticos. O direito também de se manifestar politicamente, que garante que a população possa fazer protestos, manifestações ou outras formas de expressões públicas. Então, os direitos políticos, eles também incluem a liberdade de expressão, a liberdade de associação e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. O que são direitos sociais? Os direitos sociais são aqueles que visam resguardar direitos mínimos à sociedade e têm como objetivo mitigar as vulnerabilidades sociais ocasionadas pelos modos de produção capitalista. No Brasil, estão previstos pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Entre eles estão a saúde, a educação, a moradia, o lazer, o transporte e o trabalho. Os direitos sociais surgiram a partir das lutas de classe, que ocorreram durante boa parte do século XIX e se estenderam até metade do século XX. As lutas de classe iniciaram após a Revolução Industrial, que fez surgir uma nova classe trabalhadora. Em busca de melhores condições, as pessoas pertencentes a essa camada faziam greves, que eram criminalizadas na época. Além disso, se mobilizavam por meio do sindicalismo e auto-organização da sociedade. Os genocídios ocorridos na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial fizeram com que a Constituição de Weimar tivesse maior protagonismo. No Brasil, o estabelecimento de direitos sociais aconteceu somente após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Em razão da criação desse Estado constitucional, os direitos sociais e as constituições estão intrinsecamente interligados. Isso se dá em razão da hierarquia das normas estabelecidas por teóricos do direito, principalmente por Hans Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito. Por isso, a redemocratização de Portugal foi fundamental para a promulgação de sua Constituição da República de 1976. Ela, em conjunto com a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949, teve forte influência em nossa Constituição, principalmente em relação aos direitos sociais e direitos fundamentais. A Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a providência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. A partir desse momento em que a CF/88 define quais são, isso significa que é responsabilidade do Estado assegurá-los. Exemplos de direitos sociais. Trabalho. É um direito regulado pelo artigo 7º da Constituição Federal. Ele assegura aos trabalhadores direitos mínimos, como a proibição de despedida arbitrária ou sem justa causa, desde que haja indenização compensatória. Educação. O direito à educação tem por sujeito passivo o Estado e a família. O Estado tem o dever de promover políticas públicas de acesso à educação. Saúde. A saúde está disposta no capítulo 2º, seção 2ª e compreende os artigos 196 ao 200. O principal destaque é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que dá direito ao acesso universal à saúde e é de responsabilidade da União, Estados e municípios. Moradia. A moradia não possui capítulo próprio, mas é tratada como obrigação do Estado criar políticas públicas de moradia a quem necessita. Não é necessariamente direito a uma casa própria, mas sim a um teto, um abrigo em condições adequadas. Segurança. Outro direito social difícil de ser garantido pelo Estado, pois é um dos que mais geram controvérsias nos debates públicos e entre a própria população brasileira. Lazer. A Constituição dispõe no parágrafo 3 do artigo 217 que o poder público incentiva o lazer como forma de promoção social. Proteção à maternidade e à infância. O direito à proteção à maternidade e à infância, direito está inserido como direito providenciário e como direito assistencial. Providência social. Um dos mais antigos direitos sociais possui a previsão de garantir assistência aos cidadãos em caso de impossibilidade de trabalhar por motivos de saúde. Também garante assistência financeira por aposentadoria mediante a contribuição comprovada pelos anos trabalhados. Assistência aos desamparados. A Constituição Federal estabelece que a assistência social será prestada aos necessitados, independentemente de contribuírem ou não com a Previdência Social. Transporte. O direito ao transporte foi incluído enquanto direito social através de uma emenda à Constituição. Porém, não existem artigos adicionais que tratem sobre o tema. O que são movimentos sociais? Os movimentos sociais podem ser definidos como grupos de pessoas que têm interesses, demandas ou reivindicações comuns e que se unem com a intenção de conseguir mudanças sociais, políticas, constitucionais ou econômicas. Por se tratarem de grupos com interesses comuns e específicos, as mudanças pelas quais os grupos lutam são bastante específicas e dependem diretamente das necessidades do grupo. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto irá lutar especificamente por questões ligadas à moradia. Os movimentos sociais não são exclusividade de um único país ou região, por isso estão listados abaixo os movimentos sociais de maior reconhecimento mundial: movimento feminista, movimento negro, movimento estudantil, movimento operário, movimento ambientalista, movimento LGBTQIA+, movimentos indígenas, movimentos de trabalhadores de diversos setores. No Brasil, especificamente, cabe destacar a existência de dois importantes movimentos sociais: o movimento dos trabalhadores sem terra e o movimento dos trabalhadores sem teto. As organizações não governamentais também podem ser consideradas movimentos sociais, pois, a partir do embate político, buscam promover mudanças e atender demandas de grupos. Em 1980, o Brasil enfrentava uma grande crise econômica, com um alto índice de inflação e desemprego. Foi nesse período
mais especificamente em 1983, que o deputado Dante de Oliveira, contrário ao governo militar, veio com a proposta da emenda que carregava seu nome. A emenda Dante de Oliveira, também conhecida como Direta Jazz, requisitava que as eleições diretas, que já não ocorriam desde 1960, retornassem. Não demorou para que a população e demais partidos contrários ao governo militar assumissem uma posição favorável a essa emenda. Isso levou mais de 1 milhão de pessoas para as ruas e essa movimentação prosseguiu até o período em maio de 1984, quando foi votada a emenda. Infelizmente, com a margem de votos, uma margem de diferença muito pequena, a emenda não foi eleita, não foi aprovada. No entanto, os civis poderiam agora concorrer ao pleito, algo que era um direito anteriormente só dos militares. Naquele ano, em 1985, Tancredo Neves ganhou, mas infelizmente ele não assumiu. Quem assumiu foi o vice José Sarney, uma vez que Tancredo faleceu. No entanto, mesmo assim, ainda representou uma vitória para a população, uma vez que demarcou o fim da ditadura militar. Os Caras Pintadas foi um movimento estudantil brasileiro ocorrido em 1992, onde milhares de jovens tomaram nas ruas das capitais, vestindo roupas negras e com o rosto pintado na mesma cor. Ele surgiu como resposta aos esquemas de corrupção envolvendo o então presidente da República, Fernando Collor de Mello. O movimento tinha como objetivo principal o impeachment de Collor. Recebeu esse nome porque os jovens saíram às ruas com as caras pintadas pelas cores da bandeira do país. Logo, a imprensa noticiou o movimento dos Caras Pintadas, numa referência a uma insurreição militar homônima. O domingo ficou conhecido como Domingo Negro. E ocorreu também uma manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus no Brasil em julho de 2013, que foi por muitos denominado de Caras Pintadas 2013. As Jornadas de Junho foram uma série de mobilização de massa ocorrida simultaneamente em mais de 500 cidades no Brasil no ano de 2013. Pode ser considerada como a primeira insurreição ou levante popular de proporções realmente nacionais no país, tendo acontecido em todas as 5 regiões. Existe um historiador chamado José Murilo de Carvalho que ele vai estudar sobre a cidadania brasileira. Ele afirma que a cidadania ela só pode ser plena e efetiva quando há coexistência de direitos civis, políticos e sociais. Ele defende a ideia de que primeiro tem que existir os direitos políticos para depois existir os direitos sociais. Porque se a pessoa tem o direito de votar, de decidir e de exigir, ela não vai se contentar ali com o mínimo para a sobrevivência. Só que aqui no Brasil as coisas aconteceram de uma forma bem diferente. Primeiro teve ali os direitos sociais, para depois os direitos políticos e civis. E como você viu aí ao longo da história brasileira, os direitos políticos e civis, eles ficaram meio que abalados. José ele também explica sobre a distância entre o povo brasileiro e o exercício da cidadania ocorrendo ali desde o início da proclamação da República, onde boa parte da população brasileira não gozou dos frutos desse acontecimento. E é nisso aí também que ele fala sobre a cidadania operária, onde seria uma cidadania que seria mínima e voltada apenas para as questões básicas. É como se as camadas mais pobres não fossem incentivadas a ser partes pensantes no país. É como se o povo fosse apenas uma mão de obra precarizada, com baixo salário e com pouco acesso à dignidade humana. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you